Já está entrando aqui com a gente o Bruno Braga. Olá, Bruno. Tudo Olá, bom? Olá. A Boa gente noite. vai deixar o Bruno, então, ele vai se apresentar, vai apresentar o título da comunicação dele. Daí ele vai ter 10 minutos de fala, Bruno. Aí depois, quando a Jane entrar aqui, ela já te dá um toquezinho para você concluir. E assim a gente vai seguindo a noite, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Proponham perguntas. A ideia é que a gente tem que criar um processo de interação a partir do chat. Então, todos que estão assistindo a gente são muito bem-vindos. Eu sei que fica muito rápido assim, para a gente absorver o que a pessoa está explanando em tão pouco tempo, elaborar uma questão, até digitar, até a gente ler, talvez não dá muito certo. Mas a gente vai tentando. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. É verdade. Deixa as perguntas ali e a gente retoma. Isso. Boa apresentação, Bruno. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Bruno Braga e o nome do meu projeto é a Proposta de Como Gerar Produções Experimentais Brasileiras oriundas de artistas não animadores. Então, ele surge a partir da pesquisa, né, do TCC. Eu estudo na UTF-PR, no campus de Curitiba. Atualmente estou em Londrina devido à pandemia. Mas o que o projeto ele tenta falar, né? Ele surge análise, né, do histórico da animação brasileira e em três intersecções de pontos, assim, que a gente descobriu que isso poderia ser um fator que atrapalhasse novas pessoas a tentarem desenvolver a animação. Então, a gente teve a questão da complexidade, do tempo e do dinheiro, assim. E, inclusive, o Marcos Magalhães ele apresentou hoje, assim, ele pode ler isso aqui, desmentir se estiver algo errado, né? Foi uma das pesquisas, a gente acabou se inspirando muito nessa frase, exatamente para entender que os heróis do antepassado, eles trabalhavam de uma forma, assim, mais solitária. Então, a gente tinha muitos animadores que produziam e faziam isso de uma forma sozinha, né, no campo mais experimental. Então, a gente ficou se indagando e fomos procurar em outros exemplos situações onde ilustradores, escritores facilitassem esse processo de escrita, né? Inclusive, a gente tem o Planeta Terra, em 1986, que vários animadores se juntaram e começaram a criaram animações diferentes sobre o mesmo tema. E o que esses três exemplos têm são publicações que foram feitas em conjunto. Então, despertou a ideia da gente tentar criar uma forma onde pessoas que nunca animaram, né, não sabem animar, pudessem criar histórias e a partir dessas histórias alguém animasse para elas com a direção de arte, a direção de cena, né, e a direção de movimento, assim. Então a gente decidiu criar uma série chamada The Unexpected Tales, onde a ideia é que for para ser gradual, né? Então seriam várias séries e cada lançamento a gente convidaria artistas novos para estarem produzindo, né, conteúdo assim na parte, né, nessa direção de arte com o animador que iria ajudar a animar. Todas essas séries que a gente pesquisou, né, que a gente mostrou para vocês, as collabs que são para animação, as revistas Pumps, algumas são jogadas em conjunto, né, e são publicadas em conjunto para escritores, elas têm um tema, assim, geralmente, ou é um misticismo, ou é algum tipo de tema em comum que pelo menos una eles. A Nombral, por exemplo, era o estúdio, qual era o seu estúdio dos sonhos, né? E a gente escolheu um tema que fosse livre o suficiente para que o pessoal pudesse brincar, né, com ele, assim, mas tivesse pelo menos um tema, né? E às vezes o pessoal fala assim, que o tema é livre, a gente sentiu que os começos estavam com muita dificuldade, quando a gente deu esse tema, a pessoa meio que conseguia desenvolver uma ideia, assim, a partir dessa brincadeira, era uma forma diferente de abordar o problema. E isso foi uma coisa interessante, assim, que a gente começou a notar, né, dos projetos. Aqui a gente convidou vários artistas, assim, mas os que a gente começou a fazer a produção da animação foi do artista Okishi e do artista Lepka. E a gente constatou que, que cada um tem um processo diferente de produção, a gente tentou não fixar um processo e falar, não, façam assim, que vai dar a melhor forma, né? Mas a gente falou assim, vão desenvolvendo o projeto, né,
da forma que vocês acham mais interessantes, o que vocês acham interessantes, e se vocês quiserem sugestões, a gente pode ir dando, né? E a gente já percebe duas diferenças, assim, isso é interessante. O jeito que a Kish trabalhou com a ideia e roteiro foi um jeito bem mais clássico, né, do que a gente vê, às vezes, no livro de teoria. O Lepka, ele trabalhou de um jeito onde ele teve a idealização, e a partir dessa ideia, né, com começo, meio e fim, ele foi dirigindo como que ele queria essas cenas, assim, para depois, no final, a gente montar elas e criar a história. Os softwares que foram utilizados por cada um foi o Photoshop, né, maioritariamente em ambos, mas o Lepka utilizou o Photoshop, o Illustrator e o After Effects. E o interessante é que as animações foram todas feitas dentro do After Effects. E a partir disso, a gente conseguiu ver também que dentro do After Effects a gente já poderia compor cenas mínimas e daí reproduzir elas, né, e ficar aplicando em diferentes momentos. Aqui são os exemplos de duas telas de como o pessoal mandava, né? Então a produção artística e a produção das telas eram dos artistas mesmo, né? Então era para desenvolver essa ideia deles e o animador só animaria esse processo e sugeria questões assim de movimentação e também as saídas que a gente ia procurar. Como a gente estava com esse processo, a gente teve muito processo de exemplos assim de dúvidas que estiveram ao longo do processo que foram sendo despertadas por coisas que a gente não tinha previsto no começo de criar essa tela. E também a gente sempre terminava um pouco da animação e passava para os artistas verem o que eles achavam, se a cena era essa, se o movimento estava com isso. E às vezes eles pediam movimentos que a gente tinha que descobrir, né, o animador, no caso eu que estava animando, né, a gente tinha que redescobrir esse processo. Pô, como que a gente pode fazer essa animação? E às vezes eram coisas que a gente não tinha feito, assim. O começo, depois, vou tentar mostrar um pouco do Claro Kish, ela mostra bem isso, assim, onde tem momentos ali de experimentações que eram coisas que a gente não sabia fazer e a gente teve que pesquisar e ver e testar, assim, para chegar num efeito mais parecido daquilo que o artista estava pedindo. A gente teve um musicista também que entrou nessa saga que a gente para desenvolver as músicas e tudo mais. E aqui a gente vê como que a união vai fazendo cada vez mais a força, né? De chamar pessoas para vir participar de um projeto bacana, de gerar essas obras. Aqui seria mais conclusão, já começaria a conclusão, se eu acho que se vocês quiserem passar o vídeo, acho que a gente tem 3 minutinhos, dá uma boa, depois eu só volto com o concluo. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal o poço que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Perfeito. Se quiser encerrar, o resto daí é crédito só, né? Então, vamos voltar ali para os slides. O que a gente percebeu de dificuldade, né, foi exatamente assim, o custo da oportunidade, porque muitos artistas não puderam participar do projeto exatamente porque o fato deles estarem trabalhando e ter que dedicar um tempo para isso, assim, às vezes era uma coisa que era um sacrifício, né? E aconteceram processos, assim, por exemplo, do época a gente ainda está desenvolvendo, que foram acontecendo imprevistos, assim, e também, como era um animador fazendo animação, que a gente acabou tendo que ir postergando, né, para essa produção, para a gente conseguir no futuro. Aí aqui são os créditos, né, eu agradeço a todos que participaram disso, e isso é um projeto, assim, que são dois artistas que englobam um monte de pessoas ajudando, assim, de forma com ideias e tudo mais. E uma questão também de lançamento individual e lançamento em grupo, no final das contas, né? As pessoas vão sabendo, assim, vai aumentando essa rede de contatos de uma pessoa, às vezes, experimentando sozinha, né, jogando uma animação, uma ideia para fora, e quando você tem várias pessoas, a gente aumenta essa rede também de contatos, de pessoas visualizando. Aí das conclusões, né, foi muito bom porque a gente conseguiu ver, assim, a teoria e a prática, bem como o Paulo Freire vai falar sobre a praxis, né, então, muita coisa que a gente estava pensando, a gente levou ali da teoria para a prática, a gente viu que não estava dando conta, então voltava. A prática como, né, marco mesmo, para indicar o que estava acontecendo na teoria. Obrigado. Isso aí, parabéns, muito legal, muito legal Bruno. o seu trabalho, que coisa linda. É ótimo ver depois como começa a ideia. Eu estive bem no início, quando o Bruno ainda estava pensando na ideia e como está se desenvolvendo. Que legal, bacana. Nós temos algumas perguntas aqui, né, que foram colocadas no chat já para você, Bruno. Tem uma aqui que é a seguinte: como gerenciar coletivamente um trabalho artístico com diversas formas de pensar, diversos pontos de vista e, às vezes, trabalhar com personalidades e gostos tão diferentes? Nesse quesito, a gente tem que também deixar bem livre o processo, assim, tem um tempo que a gente tinha que finalizar até pelo menos uma data ali, um primeiro começo, e então é meio que uma conversa, né, você como animador sabe, a ideia é exatamente dividir também esse conhecimento, né, como é um processo muito árduo para você aprender a fazer animação, é ensinar a pessoa, nesse processo, assim, ó, a sua animação pode tomar 15 minutos, mas vai às vezes tomar um ano para a gente terminar ela, né, então é sempre estar nessa conversa, assim, e também eu acho que daí é limitar pelo menos com um tempo de 2 minutos, 1 minuto, assim, pelo menos essa primeira conversa é bom ter, assim, assim, o que a gente consegue fazer nesse período aqui, e a partir disso, o que você quer criar, que você consegue contar de uma história, ou um trecho de uma história, assim. Que bacana, que legal. Tem uma segunda pergunta também para você aqui. Vamos colocar um monte de pergunta. Como você lida com os erros e anseios do processo, como apresentou o Diego Akel? Acho que é Akel. Que foi hoje à tarde, né, se não me engano. Foi, aham. Eu acho que a forma que é muita terapia e ansiedade, mas também é um processo de entender que os erros fazem parte do processo, né? Como a gente está experimentando, o erro, por exemplo, aquela saída da Claro Kishi foi, na verdade, um erro, que se tornou uma das coisas mais interessantes que eu achei do filme, que era uma camada de uma textura que estava atrás. Então, também é como você está interpretando, assim, o teu processo. Quando a gente fala, às vezes, de uma publicidade, aí eu realmente vou falar de um erro, né? Não, você não chegou no objetivo. Mas nesse processo de experimentação, e como você tem essa conversa com o artista, também tem isso. Assim, ó, eu fiz essa movimentação, né? Então, você chegando em um diálogo de se isso está interessante para a obra ou você tem que mudar. Então, na verdade, eu acho que muito mais que um erro é repensar se essa expressão artística está condizendo com o que você está querendo falar. Acho que Como que foi também, essa é uma pergunta minha, mas como que foi esse processo teu da ideia, porque eu lembro então da ideia inicial, né, essa trajetória da mudança da ideia inicial até você chegar na forma de como você realmente está conseguindo desenvolver agora? Ele surge assim,
né, tem uma leitura específica, assim, que muda tudo, que eu falo que é o ponto que foi a de Alina Ribeiro com qual é o local de fala, assim. E aquele, ele me dá uma perspectiva, assim, de como eu ia interpretar. Antes eu estava muito com uma ideia assistencialista, de, eu vou ajudar os artistas. E a ideia, a partir disso, ela mudou. Ela falou, não vou ajudar as pessoas. Eu quero entender o processo, eu quero conhecer o processo dele, eu quero compartilhar um momento, né? Então, a minha ideia mudou de um ponto muito individualista mesmo, de querer criar uma série, foi assim, como que a gente pode criar algo bacana em conjunto? E o que isso é importante para o cinema de animação, para a animação em si, né? Então, o que você tem também para agregar, e o que o cinema de animação está perdendo por você, por às vezes limitar, né, esses espaços, assim? Muito válido essa colocação, porque na animação tudo é em equipe, né? E tudo é processo, não adianta. Tem que estar muito bem elencado aí, né? Parabéns novamente pelo seu trabalho. Muito bom mesmo, Bruno. Parabéns, Lindíssimo. Bruno. Eu adorei.